Eu quero abrir um parênteses aqui, rapidamente, assim, antes de entrar no texto que eu vou estar ministrando no coração dos irmãos, para falar sobre essa experiência que eu estou vendo hoje com o meu pai no hospital. O apóstolo Paulo, ali em 2 Coríntios 12, 9, ele diz assim: tenho prazer nas injúrias, nas perseguições, nas aflições, nos sofrimentos por amor de Cristo. Ponto. Porque quando estou fraco, é que sou forte. O apóstolo Paulo não era masoquista, irmãos. Ele não gostava de apanhar, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de apanhar, de ser surrado, de passar por situações de problemas na vida. A gente não acorda de manhã pedindo para Deus assim: Senhor, me manda bastante problema, e se possível for, manda alguém me dar uma surra, que eu estou desejoso de. A gente não faz esse tipo de oração, porque a gente não gosta dessas coisas, mas a gente às vezes precisa passar por elas. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, dizendo o seguinte, que é nesses momentos da vida, quando a gente entende a nossa total fraqueza diante das lutas, dos problemas que nós temos que enfrentar, é que nós temos a oportunidade de vermos a operação da força e do poder de Deus nas nossas vidas, de modo que quando nós somos fracos em nós mesmos, nós somos fortes em Cristo Jesus. De modo que quando nós somos fracos na nossa força, nós temos a oportunidade de nos sentirmos fortes no Senhor. E é isso que Deus muitas vezes trabalha nas nossas vidas, é isso que Deus tem trabalhado também na minha vida. E às vezes a gente fala assim: puxa, o pai do pastor já é idoso, tem 87 anos, né? E aí a gente começa a fazer conjecturas: será que não é melhor ele descansar? Irmãos, nós não sabemos o que é melhor. Na nossa visão humana, às vezes o melhor é uma coisa, na visão de Deus é outra. E uma das coisas que eu quero assim compartilhar com a igreja é que cuidar do meu pai, para mim nunca foi um peso, sempre foi um privilégio. Ter a honra de cuidar daquele que me cuidou, de cuidar daquele que me sustentou, que me carregou no colo. Então, para mim hoje, poder fazer o mesmo por ele é um privilégio que Deus tem me dado, né? Então, não quero que Deus apresse nada e nem que Deus retarde nada, mas que Deus faça a vontade dele da maneira perfeita como ele sabe fazer. Se é para o meu pai partir, ele vai partir debaixo da vontade de Deus. Se é para o meu pai ficar, ele vai ficar debaixo da vontade de Deus. E hoje de manhã, porque eu fiquei com ele até quase 2 da manhã, quando ele teve o problema, começou a se manifestar um problema de infecção hospitalar. Naquele momento ele foi entubado, foi levado à ala vermelha da Santa Casa, para depois ser encaminhado para a UTI, e ali eu fiquei um tempo, até aí, como eu não podia mais ficar ali, eu voltei para casa de madrugada, e cedo eu acordei para voltar à Santa Casa. E o texto que Deus colocou no meu coração, lá em Isaías 64:4, Deus falou comigo nesse texto, dizendo o seguinte: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalham para aqueles que nele esperam. Que trabalham para aqueles que nele esperam. É como se Deus estivesse dizendo para mim: eu estou trabalhando por você, fica firme aí. Aí eu mandei esse texto para algumas pessoas dentro do hospital, porque nesse período que eu estive ali no hospital, irmãos, eu evangelizei pessoas, visitei pessoas, orei por pessoas. Conheci um menino de 16 anos lá na Santa Casa, 16 anos, Mateus o nome dele, com AVC, boca torta, né? 16 anos, já teve um AVC, né? E eu fui lá, peguei na mão daquele menino, falei: menino, você tem o nome do meu filho. Falei: só que meu filho é maior que você, e é bombeiro, né? E eu falei: você já aceitou Jesus? Ele falou: já, pastor. Falei: já batizou? Já, pastor. Falei: então, você está debaixo da bênção, vou orar por você. Então você vai se aproximando das pessoas, vai vivendo a história das pessoas, vai servindo as pessoas. E isso, irmãos, ele traz o Ricardo passou um vídeo esses dias no grupo, falando de um hormônio liberado quando a gente serve sem interesse algum as pessoas.
um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio revigorante, um hormônio que te encoraja, um hormônio que te gera bem-estar, quando você serve sem o interesse de receber nada em troca. E eu vejo que realmente a vida cristã, ela nos dá essa oportunidade. Mesmo você estando na luta, mesmo você estando na dificuldade, quando você usa o seu problema como uma oportunidade para servir, você começa a experimentar algo renovador na sua vida. Se é a manifestação desse hormônio, se é o mover ou o poder do Espírito Santo, seja lá o que for, é Deus que está ali te fortalecendo. Então, eu estou falando isso para os irmãos porque eu amo a vida do meu pai. E o meu pai, ele tem pedido ao Senhor que o leve. Ele tem clamado ao Senhor nesses últimos dias, dizendo que a vida dele tem se encerrado. E ele quer partir para encontrar com a minha mãe, para estar na glória com o Senhor. Falei, pai, tudo ao seu tempo. Descansa, fica tranquilo, que na hora de Deus o Senhor vai, né? Na hora de Deus o Senhor vai partir. Então a gente nunca sabe qual é a hora de Deus, né? E ele tem uma situação na vida dele, em relação à minha pessoa, que ele sente assim, que ele não fez por mim tudo que ele poderia ter feito, como pai. E eu disse para ele, pai, eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor para mim foi o melhor pai que eu podia ter tido. Te sou grato. O Senhor não precisa ter preocupação nenhuma com isso. E hoje eu disse isso para ele mesmo inconsciente, porque na UTI o médico, o enfermeiro disse assim, ele não está reagindo aparentemente, mas ele ouve. Pode falar no ouvido dele o que você quer falar. Eu cheguei no ouvido dele e falei, pai, eu te amo. O Senhor sempre foi um pai maravilhoso. Eu devo muito, muito, muito da minha vida ao Senhor. Te sou grato. O Senhor não me deve nada. O Senhor fez tudo o que o Senhor podia ter feito por mim. Descansa e alegra o teu coração. Talvez você não reaja para me dar um ok, para me dar um sorriso, qualquer manifestação, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. Então, esse momento é o momento que a gente tem vivido essas experiências, e isso tem despertado em nós essa preocupação e essa situação de que nós precisamos sempre nunca esquecer de valorizar, de dizer o que nós temos que dizer às pessoas que nós amamos, porque, irmãos, nós não sabemos quando elas vão nos deixar. E é ruim quando você vê a pessoa partir e você fica no coração com um monte de situações que você queria ter dito e você não disse, por covardia, por falta de tempo, por desleixo, por um monte de situações. Então eu estou dizendo isso para os irmãos porque todos nós temos família, né? Muitos aqui têm pai vivo, mãe viva, muitos aqui têm os seus filhos, enfim, vamos valorizar uns aos outros. Jesus veio para nos ensinar o amor. Ele é a própria manifestação viva e pessoal do amor na sua mais pura excelência. Ele é o amor pessoal de Deus, que veio para habitar em nós e mostrar para nós que é possível viver de uma maneira intensa e diferente o amor de Deus na terra. Vamos viver isso, como igreja, como povo de Deus, né? Não, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por você, amém? Deus trabalha por você, Deus está trabalhando por mim, Deus está trabalhando por cada um de nós. Então eu quero nesse momento que você abra a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, versículo 22, um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Alguns dias passados já, eu usei esse texto aqui na igreja para fazer a abertura de um culto. Eu falei sobre esse texto na abertura de um culto. Hoje eu vou ministrar todo o conteúdo desse texto que o Senhor colocou no meu coração. Então abra sua Bíblia em Mateus 14, 22. Esse texto super conhecido da Bíblia, que é aquele texto que fala que Jesus andou sobre as águas, né? Todos aqui sabem, essa história é contada para as crianças, e o Senhor, Ele quer falar conosco também, nesta noite, nesse texto.
Então, Mateus 14, 22. Quem achou pode dar um glória a Deus aí para mim, por favor. Aleluia. Com esse glória a Deus dado, eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus, para que nós possamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nos entregar. Então diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, irmãos? Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E nessa noite eu quero pensar com você aqui sobre esse texto que é muito conhecido, e todos nós aqui já ouvimos mensagens pregadas sobre esse texto. E nessa noite eu quero dizer para você que o Espírito Santo vai falar no teu coração nesse texto, vai tocar no seu coração dentro de alguma situação talvez que você esteja vivendo. E eu quero dizer para você o seguinte, querido, aqui, momento quando Jesus ele chama os discípulos e ele ordena aos discípulos que entrem no barco, que entrem naquele barco e vão para o meio do mar. E eu fico pensando, irmãos, que muitas coisas que o Senhor quer mostrar para mim e para você sobre a visão que Ele quer que nós tenhamos da nossa caminhada com Ele, da nossa convivência com Ele, do nosso relacionamento de fé com Ele. Eu olho aqui para essa atitude de Jesus ordenando que os discípulos entrem no barco e vão para o meio do mar. Eu fico pensando que existem situações na nossa vida que são imperativos de Deus, nós temos que passar, porque a situação que os discípulos vivenciaram naquele barco, açoitado ali pelas ondas do mar, foi uma situação angustiante, foi uma situação atemorizante, foi uma situação que trouxe medo, insegurança aos seus corações, mas era uma situação que Jesus mandou que eles passassem. Ou seja, existem situações que, se nós pudéssemos escolher, nós não passaríamos, não entraríamos nelas, mas elas muitas vezes são imperativos de Deus. É como se Deus dissesse: entra nessa situação e passe por essa situação, porque necessário é que você passe, mesmo que a situação seja angustiante, mesmo que a situação seja atemorizante, mesmo que a situação seja amedrontadora. Tem coisas que nós temos que passar para fazer a vontade de Deus. Fala para o seu irmão aí, que você tem que passar, você vai passar. Irmãos, o que nós temos que passar para atender algum propósito do coração de Deus, mesmo que seja uma situação angustiante, difícil, uma situação que nós não gostaríamos de estar dentro dela, nós muitas vezes vamos passar. Os irmãos acham que eu gostaria de estar hoje passando com meu pai no hospital? Com certeza eu não gostaria, mas eu estou tendo que passar. Quantas situações na sua vida você passou e que você olhou para aquela situação e falou: se eu pudesse escolher, eu não gostaria de estar passando essa situação. Eu não gostaria, mas eu estou passando. Como aqueles discípulos entraram naquele barco e aquele mar começou a se levantar contra eles, porque a Bíblia diz que o vento era contrário, ou seja, haviam contrariedades, haviam situações contrárias ali naquele mar contra a vida dos discípulos, se opondo à vida dos discípulos. Ou seja, as contrariedades estavam naquela situação, e com as contrariedades vieram o medo.
com as contrariedades vieram, irmãos, a insegurança, com as contrariedades vieram, irmãos, a angústia no coração dos discípulos, mas o Senhor disse: entra no barco. E muitas vezes, irmãos, nós temos que entrar nos barcos que Deus nos coloca. Quando eu fui para o hospital com meu pai, primeiro começou a posição, depois para o hospital Santa Casa, eu fiquei pensando: Jesus, acabou essa situação de dormir, acabou a situação de descansar, mas nós vamos passar o tempo que for necessário. E aí, quando eu chego na Santa Casa, e quando meu pai é colocado lá, naquele quarto onde ele foi colocado, ali haviam pessoas. Havia ali um casal que veio de Aparecida do Taboado, um rapaz com um aneurisma no cérebro, prestes a explodir, um rapaz que está com uma dor de cabeça constante, ele tem que tomar um remédio, ele tem que tomar esses remédios de codeína, para poder conter a dor, de tanta dor o dia inteiro na cabeça, mas eles já são convertidos, já são da Assembleia de Deus. E um outro senhor com a filha, eles não eram convertidos, e esse senhor teve um derrame, sangue desceu, ele perdeu a visão de um lado, também está esperando uma cirurgia de cabeça. E o meu pai era o terceiro. Quando eu cheguei ali, comecei a conversar com essas pessoas, e a filha desse homem falou: pastor, eu deixei de uma viagem, eu comprei um pacote para ir para a praia, minhas amigas estão lá, tudo isso ficou para trás, eu vim cuidar do meu pai, estou angustiada, estou triste, estou isso, estou aquilo. Falei: calma, tudo tem um propósito, tem coisas que nós temos que passar. Falei: eu sei, eu me coloco no seu lugar, gostaria de estar numa praia também, mas pense, você está tendo a oportunidade de cuidar daquele que te cuidou. Eu tenho uma irmã, esquece, tinha que ser você, acalma o teu coração. Aí ela me chamou num canto, começou a desabafar. Falei: desabafa tudo, mas não perca a calma, você tem que cuidar do seu pai, né? Aí o outro rapaz da Assembleia de Deus foi de cabeça, e a gente foi ali, começamos a conversar. Chegou uma hora que eu me apresentei como pastor. O senhor é pastor? Sou pastor. Falei: vamos orar? É tudo que nós precisamos, pastor, é tudo que nós precisamos. Eu fiz o primeiro culto à noite ali, e as pessoas que passavam no corredor começaram a olhar, e as enfermeiras, algumas que chegavam na porta e voltavam, teve uns que paravam, né? Mas aí nós ministramos a palavra, e o Senhor tomou conta daquele ambiente. Aí aquela mulher que estava apavorada falou: pastor, passou aquele pavor, passou aquela angústia, né? Estou sentindo diferente. Falei: amém, mas nós temos que passar. Falei: vocês estão passando por essa experiência, eu estou passando por essa experiência, mas nós estamos passando juntos nesse quarto, né? E se nós passarmos essa experiência juntos nesse quarto, com fé, vai ser mais fácil de passar. E aí o povo começou a ficar mais animado. Na manhã seguinte, fiz um outro culto e ministrei uma palavra para todo mundo, né? Mas em especial depois ministrei a palavra para os que não eram convertidos. Falei: gente, a maior obra de Jesus não é curar um corpo doente, a maior obra de Jesus não é curar o nosso calo, o nosso câncer, não é curar o nosso corpo. A maior obra de Jesus foi feita na cruz. Ali Ele derramou o seu sangue para salvar a nossa alma. Porque o que adianta eu ter um corpo saudável, cheio de saúde, mas ter uma alma condenada ao inferno? Ele veio, Ele pagou com o seu sangue, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falei: Ele trouxe vida eterna para mim e para vocês. Então, eu quero fazer uma pergunta, Sr. Edivaldo, se vocês querem, além de ter um corpo saudável, vocês querem ter uma alma salva por Jesus? Irmãos, com os olhos cheios de lágrimas, eles entregaram a vida para Jesus. E aquele homem, o Sr. Edivaldo, porque eu não dormi nada à noite, eu não consigo dormir no hospital, fiquei acordado, e aquele homem era inquieto, ele não conseguia dormir, ele deitava, 15 minutos ele pulava da cama, angustiado, com aquela angústia no coração. Um homem que desde os 5 anos de idade aprendeu a fumar. Desde os 5 anos de idade ele
aprendeu o que é cigarro. Então ele falou: pastor, eu fumo, tenho 67 anos, eu estou ficando doido dentro desse hospital, eu quero um cigarro, eu quero um cigarro. Eu falei: calma, irmão, Deus está cuidando até do seu cigarro, fica tranquilo, né? Mas quando ele aceitou a Jesus, olha só o que aconteceu, irmãos. Eu fiz um apelo, ele aceitou Jesus. Imediatamente, sabe o que aconteceu? Aquele homem caiu na cama e começou a dormir. A filha dele olhou para mim, arrepiou e chorou. Falou: pastor, eu nunca vi isso. O que aconteceu aqui? Eu falei: o que aconteceu aqui foi Jesus na vida do seu pai. Irmãos, tem coisas que nós temos que passar, porque existem propósitos surpreendentes de Deus por trás das situações ruins que muitas vezes nós temos que passar. Porque Jesus queria que os discípulos entrassem naquele mar revoltado, que o barco deles fosse açoitado pelas águas. Eles estavam apanhando ali daquele vento e daquelas ondas, porque Jesus queria trazer algo surpreendente e novo para eles. Porque se você olhar na Bíblia, você não vai encontrar em outra passagem bíblica alguém andando pelas águas. Só Jesus andou sobre as águas. O Senhor queria dar uma experiência nova para eles, para que Ele renovasse no coração deles a visão da soberania de Deus, do poder de Deus sobre as circunstâncias da nossa vida. Mas para isso eles tinham que ter coragem de passar por situações difíceis, que foram determinadas por Deus, que precisariam ser enfrentadas. Então, quando eu entrei naquele hospital, eu não gostei, eu não queria estar lá. Mas quando eu comecei a ver o que Deus estava fazendo, quando eu comecei a ser usado ali para ministrar a palavra, para levar o Senhor às pessoas que estavam ali, a minha mente mudou. Eu comecei a perceber, irmãos, que Deus tinha algo surpreendente para fazer naquele hospital, e eu precisava estar ali. E aquelas duas famílias que estavam ali falaram: Deus enviou o Senhor aqui. O Senhor não entendeu? Deus enviou o Senhor aqui. Nós precisávamos da presença de Deus através da sua vida. Eles disseram isso para mim, isso me tocou profundamente, irmãos. E eu comecei a perceber, sabe por quê? Porque visita religiosa está proibida, irmãos, nos hospitais. Se eu chegar lá com o meu crachá de pastor e dizer: eu quero visitar um doente, os atendentes da Santa Casa dizem assim: está proibido, por causa da Covid. Então o que acontece? Aqueles que têm condição de levar a palavra não estão conseguindo entrar. O que Deus fez? Deus permitiu que meu pai fosse para lá, eu fosse junto com ele, para que eu pudesse levar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, querido, Deus quer que você tenha uma visão, Jesus quer que você tenha a seguinte visão: que Ele muitas vezes não vai agir da maneira trivial, como nós esperamos que Ele haja. Aquela situação do comum, do trivial, Ele muitas vezes quer quebrar isso. Ele quer ser surpreendente na nossa vida. O que é surpreendente? É aquilo que nos deixa boquiaberto, é aquilo que foge do trivial, do comum, e nos leva a ver as situações que nós não esperávamos que fossem acontecer, mas que acontecem. Por quê? Porque Deus usa as circunstâncias para mostrar que Ele é surpreendente. E quando Jesus começa a ir ao encontro dos discípulos, Ele não pega um jet ski, Ele não vai de barco, Ele não vai de helicóptero, Ele vai andando sobre as águas. Ele vai andando sobre as águas. Irmãos, isso foi surpreendente para os discípulos. O barco deles estava sendo açoitado, o barco deles estava levando uma surra das ondas, mas Jesus estava andando sobre as águas. O barco deles estava sendo jogado de um lado para o outro, mas Jesus estava andando sobre as águas. Então eu quero dizer para você, querido, Deus, Ele tem o direito de te surpreender. Ele tem o direito de fazer as coisas acontecerem na sua vida de maneira inesperada, como aconteceu com o povo
Irmãos, lá no livro de Juízes com Gideão tinha que enfrentar um exército de 105 mil homens, com 32 mil homens. Aí Deus fala: manda os covardes saírem. 22 mil saem, fica só 10 mil. Aí Deus manda Gideão falar para os homens descerem ao rio para beberem água. E daqueles que beberam água, levando a água à boca, dos 10 mil, só sobrou 300. Irmãos, 300 contra 105 mil, tem alguma chance de vencer, irmãos? Pensa, 300 homens lutando contra 105 mil homens, tem alguma chance de vencer dentro da visão, da lógica dos homens? Não tem, irmãos. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você com esse episódio? Que Ele não precisa das nossas forças, que Ele não precisa dos nossos recursos, que Ele não precisa de nada que é nosso, a não ser a nossa confiança nele, a não ser a nossa fé. Deus está dizendo: pode ser impossível, e eu vou deixar mais impossível ainda, para mostrar para você que a única coisa que eu preciso de você é a sua fé. Porque se você crer, eu te dou a vitória. Se você confiar, eu te dou a vitória. Porque não é você, sou eu que vou fazer em teu favor. Sou eu que vou fazer na tua vida. Amém, igreja? Nós precisamos ter a visão que o Senhor quer nos passar, de que, irmãos, tudo aquilo que se levanta contra nós, todas as situações que muitas vezes se levantam contra nós, em forma de contrariedade, para surrar nossa vida, para bater em nós, para trazer sobre nós medo, são as contrariedades, são as circunstâncias da vida, são os problemas. Ele quer que nós tenhamos a visão que todas essas situações, Ele caminha sobre elas, Ele marcha sobre cada uma delas. Vou repetir: todas as situações que te oprimem, que te afligem, que batem na sua vida, que têm poder destrutivo sobre você, estão debaixo dos pés de Jesus. Assim como aquele mar revoltado estava debaixo dos pés de Jesus, todas as circunstâncias difíceis da sua vida, que te oprimem, que te afligem e que têm poder de destruir a tua vida, também estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus caminha sobre os teus problemas, assim como Ele caminhou sobre as circunstâncias difíceis que estavam acontecendo naquela noite sobre a vida dos discípulos. Hoje Jesus caminha sobre esses problemas. Então, quando eu pensei nesse texto, eu falei: Senhor, eu vou enfrentar as circunstâncias, porque vai chegar o meu momento em que o Senhor vai vir caminhando sobre as dificuldades, para dar um desfecho para mim. Qual vai ser o desfecho? Não sei, mas uma coisa eu sei: o Senhor está no controle de tudo. Qual vai ser o desfecho? Não sei. Eu sei que tudo está debaixo dos seus pés, e tudo está debaixo da sua autoridade, tudo está debaixo do seu perfeito domínio. A única coisa que eu tenho que fazer é confiar no Senhor. Eu estou confiando em Deus diante dos meus problemas. E você está confiando no Senhor? Você está crendo que o Senhor está no controle das situações da sua vida? Porque, irmãos, não é porque nós somos crentes que nós não enfrentaremos situações desconfortáveis, situações indesejáveis. Não é isso que a Bíblia diz, né? Eu preguei muito lá no hospital aquele texto de Marcos 1:29, que fala que Jesus saiu da sinagoga e ele foi à casa de Simão Pedro, e a sua sogra estava com febre, acamada e doente. Aí aqueles que estavam na casa de Simão pediram a Jesus que Jesus a curasse. O que Jesus fez? Olhou para ela, pegou-lhe pela mão, a levantou e a curou. E depois que ela foi curada, diz a Bíblia que ela serviu a todos. Ela foi servir a todos. E nesse texto é muito claro para nós o fato de que sermos servos de Deus, sermos discípulos de Jesus, andarmos com o Senhor e termos intimidade com Ele, não vai nos livrar da situação indesejada de vermos a enfermidade entrar na nossa casa. Porque Pedro era assim com Jesus, mas a enfermidade estava onde? Na casa dele.
A enfermidade havia entrado na vida da sua sogra, mesmo ele sendo servo de Deus. Só que a situação é a seguinte: a enfermidade entrou, a enfermidade tocou na vida de alguém, mas ela não ficou, porque além da enfermidade, lá também estava Jesus. Qual é a diferença da casa de um crente e de um não crente, irmãos? Nas duas entra a enfermidade. A enfermidade, ela entra na casa do não crente, ela também entra na casa do crente, só que na casa do crente tem um diferencial: Jesus também está lá, não como intruso, não como um invasor. Jesus está lá como alguém que foi convidado para participar da nossa vida em todos os momentos. Então ele vai fazer a diferença. A enfermidade entrou, mas ela teve que sair, porque Jesus mandou ela embora. Então eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: tenha a visão de que o Senhor está controlando as situações difíceis, angustiantes, as situações atemorizantes da sua vida. Ele caminha sobre cada uma delas, Ele tem domínio sobre elas, porque Ele reina, Ele governa, Ele tem poder, Ele manda, e a sua voz, irmãos, diante da sua voz, tudo que está à nossa volta obedece o seu comando. Amém, igreja? Não teve um outro episódio que eles estavam no mar e o barco estava sendo açoitado também? Só que Jesus estava no porão do navio. E o que aconteceu? Os discípulos foram lá e acordaram a Jesus em determinado momento, porque as águas estavam tão violentas que eles percebiam que eles iam afundar, o barco ia afundar. E eles foram lá e disseram: Senhor, não se te importa que morramos? O que Jesus faz? Ele levanta. Imagina que ele dá aquela espreguiçada, vai lá fora, diz: mar, aquieta-te, vento, cessa. Naquele momento fez bonança. Porque, irmãos, quando a voz de Deus é liberada, os comandos de Deus são liberados sobre a sua vida e sobre a minha vida, as nossas tempestades se aquietam. As nossas tempestades se aquietam diante dos comandos de Deus sobre a nossa vida. Ele é Deus sobre nós. Então o Senhor tem falado muito ao meu coração: calma, meu filho, o vento está forte, a contrariedade está batendo, o seu barco está sendo açoitado, fica tranquilo, eu continuo andando sobre as águas, eu continuo governando as situações da terra, eu continuo caminhando sobre as situações que afligem o teu coração. Confia em mim, porque eu tenho a palavra final. Amém, igreja? Terceiro lugar, o Senhor quer que nós tenhamos a visão que Ele nunca vai nos colocar dentro de uma situação da qual Ele não possa nos tirar. Amém, irmãos? Deus nunca, escuta, irmã Laura, mãe Lili, irmã Ana, Deus nunca vai colocar as irmãs e nenhum de nós aqui dentro de uma situação da qual Ele não possa nos tirar de lá. Não foi o Senhor que mandou eles entrar no barco? E foi o Senhor que foi em direção deles para tirar eles da tempestade que estava sobre o barco. Ou seja, o Senhor colocou, mas o Senhor tirou. Se você está passando por uma situação difícil, que o Senhor permitiu que acontecesse na sua vida, e eu vou mais além, o Senhor te colocou nessa situação, Ele também vai te tirar de lá. Ele também vai te tirar de lá, porque o Senhor não coloca ninguém numa situação da qual Ele não possa tirar. Foi isso que aconteceu com o povo diante do Mar Vermelho. O povo estava diante do Mar Vermelho, e quem levou o povo até lá, irmãos? O Senhor. Ele era uma coluna de fogo de noite, uma coluna de nuvem de dia, uma nuvem de dia. Ele guiou o povo até aquele lugar. Chegou ali, o povo viu o mar, os cavaleiros de Faraó vindo, os filisteus à direita, as montanhas à esquerda, ou seja, não tinha saída. Vamos morrer. Muitos começaram a pensar assim: vamos morrer, estamos destruídos, acabou para nós, game over, finish, the end, acabou, final. Só que naquele momento Moisés clamou e o Senhor disse: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem.
E quando o povo deu um passo de fé, o mar se abriu. O mar se abriu. O que é isso, irmãos? Isso é o impossível de Deus sendo operado para dar vitória ao seu povo. Assim como o mar se abriu, assim como Jesus andou sobre as águas, assim como Ele deu vitória a quem não podia ter vitória, Ele está dizendo a mim e a você hoje: eu continuo sendo o mesmo Deus, que cria saída onde não tem saída, que abre mar, que anda sobre as águas, que dá vitória a quem, humanamente falando, não poderia vencer. Eu continuo sendo o mesmo Deus, estou pronto para operar na sua vida nessa noite. Basta que você creia. Então nessa noite, entenda, Deus não vai deixar você perecer, te colocando numa situação da qual Ele não possa te tirar de lá. Ele te colocou, Ele vai te tirar. Eu estou no hospital, ainda estou, porque meu pai está lá. Estou nessa situação, mas vai chegar a hora que Deus vai me tirar dessa situação. Amém, igreja? Assim também é com você, assim é comigo. O Evangelho tem que ser prático, né? O Evangelho tem que ser prático. Irmãos, o Senhor tem a visão, e Ele quer que nós tenhamos a visão, irmãos, de que fomos chamados para fazer o que Jesus faz. Fala para o seu irmão aí: você foi chamado para fazer o que Jesus faz. Você pode orar por alguém e essa pessoa ser curada? Quem acredita que pode? Eu também acredito. Você foi chamado para fazer o que Jesus faz. Foi isso que entrou no coração de Pedro. O Senhor está andando sobre as águas? Eu também quero andar. E Jesus falou: vem, pode vir, você também vai fazer o que eu estou fazendo. Irmãos, quando a gente pensa em fazer o que Jesus faz, o nosso coração humano ele é tentado a desejar vivermos o aspecto dessa palavra somente naquelas situações em que o poder de Deus é exaltado na nossa vida. Porque quando o poder de Deus se exalta na nossa vida, nós somos exaltados também. Porque é gostoso a gente ser visto como alguém poderoso, que coloca a mão sobre alguém e aquela pessoa é curada, que tem um dom de ver o passado, o presente e o futuro das pessoas. Nós gostamos de pensar que nós podemos fazer o que Jesus faz sempre quando a tônica é manifestação do poder, porque isso gera ibope, isso traz autoexaltação, isso nos promove, isso nos projeta, né, de alguma maneira. E o fato é que realmente isso acontece. E muitas vezes nós temos que ter cuidado para que o poder que nos foi dado não seja um poder que, ao invés de exaltar aquele que nos deu, comece a ser um poder que está exaltando a nós mesmos. Porque nós nunca podemos esquecer que nós somos os servos e Ele é o Senhor. Sempre nós somos os servos, Ele é o Senhor. Mas nós temos que pensar que fazer o que Jesus faz não é só a questão de manifestar o poder de Deus, mas é também a questão de manifestar o amor de Deus. E aí é que muitas vezes pega para muitas pessoas, porque manifestar o amor de Deus representa muitas vezes se humilhar, representa muitas vezes se passar por situações em que você é diminuído, tipo lavar os pés das pessoas que você está ensinando a caminhar na fé, perdoar quem te fere, orar por aqueles que te perseguem e maltratam. Eu pergunto para os irmãos: Jesus fez isso? Você tem que fazer, eu tenho que fazer. Nós temos que orar pelos enfermos, temos que profetizar cura, temos que buscar a manifestação do poder de Deus na nossa vida, para sermos e fazermos como Jesus fez, mas nós temos que nos encher do amor de Deus, para que também possamos fazer o que Jesus fez nesse aspecto. Porque, irmãos, eu fiquei muito tocado com essas pessoas que foram evangelizadas lá no hospital, e uma coisa eu parei para pensar: se nós não tivermos amor pelas almas, a gente pode ter 50 tipos de curso de evangelismo, a gente não vai evangelizar. Você tem que ter amor pelas pessoas.
Você tem que olhar para as pessoas e amar a vida daquelas pessoas e querer ver Jesus na vida delas. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu não evangelizo porque eu não sou treinado, eu não fiz. Gente, você pode ter todo o treinamento do mundo, se você não tiver amor pelas almas perdidas, você não vai evangelizar. Você pode ter o melhor curso de evangelismo dessa terra, sem amor, esse curso não vai fluir na sua vida. Então, primeiro, você tem que ter amor pelas pessoas. Você tem que olhar para as pessoas com compaixão e se preocupar com a alma delas. Jesus, antes de curar o enfermo das suas enfermidades, ele se preocupava com a salvação das pessoas. Quando aqueles 4 homens levaram o aleijado e colocaram aquele aleijado diante de Jesus, qual foi a primeira coisa que Jesus disse para o aleijado? Seus pecados são perdoados. Aí tem gente que fala ali: é fácil dizer, perdoados são os teus pecados. Tranquilo, o homem está aleijado. Aí Jesus diz assim: para que saibam que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, toma o teu leito e anda. Ou seja, a cura física era só um sinal para mostrar quem ele era, como aquele que veio para trazer perdão às pessoas e salvação às suas almas. A preocupação do Senhor não era com aquele homem andando nas ruas, era com a alma dele queimando no inferno. Quando ele olhou para aquela alma, ele viu ela queimando no inferno. Por isso ele disse: perdoados são os teus pecados. Nós temos que entender que uma alma sem Jesus, ela está queimando, irmãos. Ela não vai, ela já está condenada. Será que nós sentimos isso no nosso coração? Será que nós sentimos essa preocupação? Quem não crê já está condenado, não vai ser, já está. Você tem que tirar a pessoa da condenação que está sobre ela, levando ela até Jesus. Amém, igreja? Você foi chamado para fazer o que Jesus faz. Então faça, pregue o Evangelho, anuncie salvação, ame as pessoas, se preocupe não somente com a questão física, mas acima de tudo com a questão espiritual que essas pessoas têm relacionadas à sua salvação. Em último lugar, o Senhor quer que nós tenhamos a visão de que quando nós falharmos em crer, Ele não vai falhar em nos socorrer. Fala para o seu irmão aí: quando você falhar em crer, Jesus não vai falhar em te socorrer. Houve um momento em que Pedro estava andando sobre as águas e ele tirou os olhos, a sua atenção de Jesus. Sim ou não, irmãos? O que aconteceu com Pedro? O que começou a acontecer com Pedro? Ele começou a afundar. O que acontece com um crente quando ele tira os seus olhos, a sua atenção de Jesus? Ele começa a afundar nos seus problemas, ele começa a afundar na sua depressão, ele começa a afundar nas suas dificuldades, nas suas lutas. E aí o que acontece? Você só tem uma saída: clamar por Jesus. A sua fé muitas vezes falha, a minha fé muitas vezes também pode falhar, mas se nós clamarmos por Jesus, a misericórdia dele nunca falhará, porque onde a fé falha, a graça de Deus nunca falha. Se você é humilde para pedir socorro, Deus sempre será pronto a te dar o socorro que você precisa. Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós. O Jesus que andou sobre as águas é o Jesus que foi para a cruz, derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Ele fez inúmeros milagres, Ele curou o aleijado, Ele curou o cego, Ele curou os leprosos, Ele multiplicou pães e peixes, mas acima de tudo Ele derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. E nessa noite nós temos a oportunidade de estar à mesa, de ceiar com Ele, de lembrar da grande vitória que Ele nos deu, de celebrarmos essa vitória que é nossa, mas também de sermos portadores dessa vitória no mundo, de levarmos salvação a quem precisa de salvação. Nós somos chamados para servir como Jesus
serviu. E eu quero encerrar dizendo isso, que o nosso propósito de vida é servir. Assim como a sogra de Pedro foi servida pelo Senhor e depois passou a servir a todos, esse também deve ser o sentido da nossa vida. Quem foi servido por Jesus deve servir a Deus e as pessoas. Se você observar, o sol não brilha para ele mesmo. Brilha, irmãos. As frutas, as árvores que dão o fruto, elas comem do próprio fruto. A água que corre dos rios mata a sede do próprio rio. Se você for analisar, você vai ver que tudo que foi criado não foi criado para servir a si próprio, mas para servir os outros. Então o sentido da vida não é servir a si mesmo, o sentido da vida é servir as outras pessoas. Então Jesus ele veio para servir e não para ser servido. E quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo o propósito existencial da nossa vida nessa terra como filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Quando você serve, esse propósito na sua vida se torna evidente, a glória de Deus se manifesta sobre você. Você produz bem para os outros, e o bem que você produz, você recebe em contrapartida. Irmãos, quando eu comecei a servir ali no hospital, o hospital começou a me servir. Olha que interessante. Na hora de revezar as pessoas, para poder trocar o turno, irmãos, só podia de 24 em 24 horas. Quem pega um turno tem que ficar 24 horas lá dentro. Não podia, não pode quebrar isso. Só que a assistente social, ela falou: nós vamos fazer para o senhor de 12 em 12 horas. Ou seja, você serve, você também é servido. Aquilo que você planta, você colhe. O que você está plantando nos seus relacionamentos? Será que você tem colhido generosidade porque você tem sido generoso? Será que você tem colhido prontidão das pessoas para te servirem porque vê em você uma pessoa pronta a servir? O que você tem colhido é fruto do que você tem plantado. Então que nessa noite eu e você possamos plantar aquilo que nós queremos colher. Amém, igreja? Que você possa plantar aquilo que você realmente deseja e quer colher na sua vida. Você quer colher amor? Plante amor. Você quer colher respeito? Plante respeito. Porque se você desrespeitar, você também será desrespeitado. No trânsito, se você xingar alguém no trânsito, você pode ter certeza, amanhã ou depois alguém vai te xingar. Porque assim, a vida devolve para você o que você planta, o que você semeia, né? Se você tratar as pessoas com menosprezo, se você tratar as pessoas como se elas fossem inferior a você, alguém vai te tratar dessa maneira, para você sentir como isso é ruim. Quando Jacó enganou o seu pai para ficar com a herança do seu irmão, lá na frente, quando ele foi para a casa de Labão, o que Labão fez com ele, irmãos? Enganou ele também. Os irmãos conseguem compreender? Ele enganou para receber a bênção de Jacó. Quando ele foi para a casa de Labão, ele queria casar com a Raquel. Labão deu um jeitinho e entregou para ele a Lia. A hora que ele tirou o véu, surpresa, você foi enganado, né? Então, o que você planta, você também colhe. Então, que nessa noite nós possamos plantar coisas boas, para colhermos coisas boas. Fique em pé nesse momento, para que nós possamos orar. Eu quero servir a ceia do Senhor, participarmos juntos da mesa do Senhor. Feche seus olhos. Lá em 1 Coríntios